Não, eu saí totalmente despreparado. Primeiro porque, nunca tive um interesse despertado, né. Parece que faltou uma maturidade minha e também um incentivo da escola, então a escola não nunca me cativou, nunca me prendeu. Eu sempre ficava assim, eu ia pra escola, aquele ensino médio assim, pra lá, eu não estudava, colava em prova, fazia tudo assim, sem nada de estudar e nem um pouco preparado. Eu saí da escola assim, sem base nenhuma. Por exemplo, quando eu peguei no quadro e eu vi o cronograma de matérias, eu não conhecia nada. Eu não sabia matemática básica, eu saí da escola sem fazer matemática básica. Aí quando eu fiz o curso de matemática básica, explodiu a minha mente. Porque eu não sabia nada, nada, nada. E fui passando na escola. Eu tinha a sensação que eu não saí nada preparado. Mas eu acho que a principal dificuldade, a principal, foi nos exercícios de matemática e física. Porque antes, por exemplo, minha vida toda, né, em relação a exatas, eu via um problema que eu não conseguia resolver, porque às vezes eu não sabia o conteúdo, e eu não tentava fazer, sabe? Eu não enfrentava aquilo. Um exemplo muito específico que eu tenho em recordação até hoje foi produto notável. Aquilo não entrava na minha cabeça. E hoje que eu vejo que é muito simples, né? Tem uma lógica, na verdade, então não tem por que isso não entrar na minha cabeça. Aí fiquei, eu acho que um dia inteiro tentando fazer produto notável. E assim, eu não tentei pular aquilo, eu não tentei burlar, porque eu sabia que podia cair na prova. Então eu fui tentar enfrentar aquilo. E as listas de questão, por exemplo, eram uns 10 exercícios sobre produto notável. E eu caí em cima e não tentava pular, entendeu? Acho que isso aí que foi uma dificuldade minha de o quadro mostrar assim que não adianta você tentar burlar você mesmo. Então, se na prova vai cair isso, tem que aprender. Então, foi um sufoco para mim no começo, em matemática básica e física também. Só que depois eu consegui. Acho que essa foi a maior dificuldade no começo. Olha, eu vi outro dia, acho que foi, acho que foi 8.000 mais ou menos. Acho que foi 8.000 de listas e simulado também. Acho que foi mais ou menos 8.000. E eu fiz, só que eu acho que acho que foi 8.000 dentro da plataforma. Eu fiz mais também fora com o simulado físico também. Eu vi a mentoria do Bruno que estava dentro da plataforma e ele falava o seguinte, para a gente separar 2 horas em blocos de 2 horas cada matéria. Aí eu separava, por exemplo, eu estudava das 9 até às 6 da tarde, com pausa para almoço e café e tudo. E aí eu separava entre 2 horas, aí uma hora eu assistia a aula e outra uma hora eu fazia exercício, era 50-50, de aula e exercício. E às vezes eu fazia mais exercício porque eu agarrava e tal, mas era muito treino, assim, sabe? Eu via um pouco de teoria e treinava muito para fixar aquele conteúdo, entendeu? Eu sempre estava testando, testando. Aí quando eu errava também em questão de simulado, prova antiga, eu revisava também, fazia mais questão daquela assunto. Eu fazia o exercício e chegava errado. Aí eu tentava refazer o exercício. Não conseguia. Aí eu olhava a resolução. Aí eu ia lendo a resolução detalhadamente da questão. E aí quando eu encontrava a parte que eu não entendia, eu tentava entender ela. Geralmente eu entendia alguma coisa, aí eu continuava a questão. E aí às vezes era por causa daquilo que eu tinha errado. Ou quando era outra coisa, eu perguntava especificamente com base na resolução. Por exemplo, por que que tal, tananã, porque essa coisa causou isso, então por que isso aconteceu isso? Aí geralmente o monitor me lembrava de algum assunto que ou eu tinha esquecido, né? Ou então eu já não tinha entendido, pegado muito bem. Aí eu achava essa falha e voltava, por exemplo, na videoaula, ou então eu procurava um resumo assim daquele assunto, sabe? Para tentar ler de novo. Aí eu pegava a parte que eu falhei naquele exercício, especificamente perguntava para o monitor, por exemplo, por que isso acontece isso? Aí o monitor falava, vamos supor, por causa de uma lei tal da física. Aí eu falava assim, não lembrava dessa lei. Aí eu vi um resumo da lei ou então assistia uma videoaula de novo.